E aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel Machado, eu sou maestro, morei boa parte da minha vida em Araucária, embora seja gaúcho, e daqui a pouquinho vocês vão assistir um vídeo muito lindo de milhares de pessoas, um projeto de música, um projeto de coral, com milhares de pessoas que começou em Araucária, em 2019, né? Eu voltei de um mestrado nos Estados Unidos e eu queria que as pessoas cantassem mais aqui também no Brasil. E a primeira cidade que começou com esses projetos de oficina foi exatamente Araucária. Aí, claro, aconteceu a pandemia, tudo que vocês já sabem, a gente foi para a internet e esse projeto lindo que começou em Araucária cresceu e deu muitos, muitos frutos. Então, espero que vocês apreciem esse vídeo de uma música que nasceu em Araucária com Alma Corales. E eu espero que em breve a gente também possa cantar juntos, presencialmente. Se vocês quiserem assistir mais vídeos, me procurem no Instagram, YouTube, Maestro Gabriel Machado, e apreciem, e em breve a gente está cantando presencialmente. Espero cantar com todos vocês. Um abraço e até mais. Bom dia a todos e todas. É uma satisfação contar com a participação de vocês na Semana Pedagógica 2022. Me chamo Elisa Daniele de Andrade, sou professora da rede municipal, atualmente faço parte da equipe do Departamento de Ensino Fundamental. Farei minha audiodescrição e, na sequência, vou apresentar a nossa palestrante. Tem os cabelos compridos, em tons que se aproximam do ruivo, estão soltos, meus olhos são castanhos, estou usando um casaco branco e brincos pequenos na cor prata. Estou sentada e atrás de mim tem uma parede em um tom de azul acinzentado. A palestra de hoje abordará a temática das tecnologias educacionais e está intitulada Conceitos e concepções da tecnologia educacional, a construção do saber tecnológico pelos professores, e será proferida pela professora doutora Marilete Terezinha Marchetti de Araújo. A professora Marilete é doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná, linha Cultura, Escola e Ensino, mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, linha Formação da Docência e Fundamentos da Prática Educativa, especialista em práticas pedagógicas na educação infantil e ensino fundamental pela Universidade Positivo e graduada em pedagogia pela mesma universidade. É professora da Prefeitura Municipal de Araucária e pedagoga da Prefeitura Municipal de Curitiba. Atuou na formação continuada de professores em tecnologia educacional nos programas Proinfo e UCA e no Departamento de Desenvolvimento Profissional da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, trabalhando também na assessoria pedagógica para o uso das tecnologias e mídias digitais nas escolas.
Foi coordenadora pedagógica do Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação de Araucária, atuando na formação dos profissionais dessa etapa de ensino. Foi professora tutora dos cursos de graduação e pós-graduação em Educação da Universidade Positivo e também é autora do livro Saber Tecnológico, a construção dos saberes docentes à luz da epistemologia da complexidade. Seja muito bem-vinda, professora Marilete, e a palavra é toda sua. Bom dia a todos e todas, né? Um bom dia especial à minha colega Daniele, os demais colegas, né? De caminhada, aqui estamos todos em casa, né? Como professora da rede municipal de Araucária. É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje, nessa semana de estudos pedagógicos. Eu também vou fazer, então, a minha descrição, né, minha audiodescrição. Então, eu sou a professora Marilete Terezinha Marchetti de Araújo, o meu cabelo é na cor castanho claro, os meus olhos na cor verde, eu uso óculos, né, também estou com brincos pequeno e um colar também na cor dourada, e a minha blusa laranja. E então agora, né, para nós iniciarmos, né, essa nossa conversa, eu quero primeiramente agradecer, né, por esse convite. Eu acredito que é uma excelente oportunidade, né, para estabelecermos uma conversa, um diálogo, né, sobre a nossa prática profissional e também sobre a minha experiência acadêmica, né, enquanto pesquisadora. É um compromisso, né, ético e social também de devolver para a comunidade os resultados, né, das pesquisas desenvolvidas aí ao longo do mestrado e do doutorado. Então, quando veio esse convite, né, para falar na CEP sobre as tecnologias, eu fiquei imaginando, né, o que eu poderia trazer de diferente, né, para essa conversa. E se revisitarmos um pouco, né, as nossas memórias, ao longo aí das ações formativas, principalmente em relação ao uso das tecnologias, nós vamos relembrar que o conceito de tecnologia sempre foi o pontapé inicial das nossas conversas, né? Então, retomar esse conceito e essas concepções é muito importante para a gente compreender aí o uso ou não das tecnologias, então, na prática pedagógica e no ambiente educacional como um todo. Então, hoje, muitas vezes, nós iniciamos já direto com o que está posto, né, na realidade, ou também os desafios que estão presentes na nossa prática. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação. Então, quando nós falamos em conceito de tecnologia, é uma questão importante, porque ela vai interferir, né, no uso ou não da tecnologia na prática pedagógica pelo próprio professor e no interior da escola e na rede de ensino como um todo. Já que ela está intimamente relacionada, né, com os nossos saberes, as nossas crenças, os nossos valores, né, e isso vai, então, direcionar aí o uso da tecnologia pelo professor. Então, por isso é importante a gente retomar esse conceito da tecnologia e principalmente a partir da etimologia da palavra, né? Então, é pensar nessa palavra tecnologia, que deriva do grego, né? Tekné, que é saber fazer, e logos, que é a razão. Então, tecnologia significa a razão do saber fazer, né? A atividade de modificar, né? De transformar, do agir. E mais do que isso, né, tem uma definição da Ivani Kensky, que particularmente eu gosto muito, né, que vai definir, então, a tecnologia como todas as coisas, né, que a engenhosidade humana consegue criar para facilitar o seu dia a dia e as ações cotidianas. E aí, quando nós pensamos nessa definição, né, da Ivani Kensky, fica mais fácil de olhar para essas imagens que estão aqui.
né? Então, quando nós olhamos para a roda, para a eletricidade, né, para a televisão, para a máquina de lavar roupa, para o fogão, para a geladeira, para o telefone, né? Então, são todas tecnologias que foram sendo criadas, né, para nos ajudar no dia a dia. E na educação, né? Como que funciona, como que é esse conceito de tecnologia educacional? Então, na educação é a mesma lógica, né? Então, são todas essas coisas que nós utilizamos para apoiar o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, são todos esses recursos, essas ferramentas, né, que vão apoiar, tem uma finalidade pedagógica, né? Então, sejam as tecnologias digitais ou as tecnologias analógicas, né? O importante é que uma tecnologia ela não exclui a outra, pelo contrário, né? Uma complementa a outra. Então, e quem vai avaliar qual é a melhor tecnologia para utilizar ou para apoiar o processo de ensino-aprendizagem será sempre o professor, né? E isso vai depender de múltiplos fatores, né? Vai depender do perfil do estudante, da realidade onde o professor está inserido, né? Da unidade educacional onde ele atua. Nós, né, como professores da rede municipal, nós sabemos que as nossas unidades, elas são diversas, né? Então, isso vai influenciar também aí no uso dessas tecnologias. E também da familiaridade que o professor tem com determinado aparato, né? Isso também influencia ou não no uso dessas tecnologias. E daí, quando nós pensamos assim, nós vamos olhar para essas imagens que estão aqui, né? Como o mimeógrafo, a impressora, a máquina de datilografar, o lápis, a tesoura, o livro, o ábaco, né? E entender como que essas tecnologias vão surgindo para apoiar o processo de ensino-aprendizagem e elas não vão excluindo, né? Uma não exclui a outra. Se nós pensarmos aqui no ábaco, por exemplo, ele não foi substituído pela calculadora, né? Nós ainda continuamos utilizando o ábaco para trabalhar sistema de numeração decimal, por exemplo, né? Então, o professor vai avaliar qual momento, qual tecnologia é mais pertinente. Mas por que, né, quando nós falamos em tecnologia educacional, nós ainda nos remetemos às tecnologias digitais, né, ou às grandes inovações científicas e tecnológicas? Isso é devido às nossas concepções sobre tecnologia, né? Então, essas crenças, esses saberes que nós temos relacionado a esses conceitos, né? E aí, alguns pesquisadores, né, como o Stefano Verasto, eles foram investigar, né, e buscar definir quais são essas concepções que vão configurar aí o uso da tecnologia pelo professor, né? E eles chegaram nessas concepções. Então, a intelectualista, que é aquela, né, que vai compreender a tecnologia como um conhecimento prático, que deriva do desenvolvimento científico e teórico, a sinônimo de ciência, né, então que está relacionada às ciências naturais, como a física, a química, a biologia, né, a geologia, a astronomia, a instrumentalista, né, então que compreende a tecnologia como uma ferramenta, né, um artefato, a utilitarista, então que são aqueles que compreendem a tecnologia mesmo para melhorar a nossa prática, né, o nosso modo de viver. A neutralidade, então, são aqueles que acreditam que a tecnologia ela não é boa e nem má, vai depender do uso que nós fazemos dela, né? A determinista, então, que são aqueles que acreditam que a tecnologia ela é autoevolutiva. A otimista, então, são aqueles que acreditam que a tecnologia ela é a solução de tudo, né? Vai ser a redentora dos nossos problemas. A pessimista, então, que é o contrário, né? São aqueles que acreditam que ela é o problema de tudo, né? Vai levar à extinção. Então, são aquelas ideias de que a tecnologia vai substituir o professor, né? A sociossistema, então, são essas crenças que acreditam que a tecnologia, ela deriva de uma demanda social, política e econômica. Então, quando nós pensamos agora, né, nas vacinas, as vacinas da Covid, por exemplo, são uma tecnologia que foram criadas aí devido a uma necessidade de saúde pública, né, então que surgiram
por causa dessa demanda social. E a universalidade, então, que acredita que a tecnologia é útil em qualquer contexto, em qualquer lugar, né? E vocês devem estar se perguntando, Mari, mas qual é a melhor concepção, né? Tem uma concepção que nós precisamos desenvolver ou ter, né, para o uso da tecnologia? Na verdade, não, né? Não tem uma que é melhor ou pior. Ah, então é a neutralidade? Não, não é neutralidade, né? É um equilíbrio entre essas concepções. Então, quando nós vamos olhar, né, para uma tecnologia, nós precisamos olhar a partir de cada uma dessas concepções, né? Porque se nós colocamos luz em uma só delas, nós deixamos de lado, né, outros olhares, né, outros campos. Então, por exemplo, se nós pensamos em nível de políticas públicas, né, então se nós pensamos só a partir de uma concepção da tecnologia como sinônimo de ciência, nós vamos deixar de lado questões culturais, né, sociais, resultados de pesquisas, né, no campo das ciências humanas, né, e isso então não pode acontecer. Então, por isso a gente precisa olhar a partir dessas múltiplas concepções, né, e aí não olhar então para a tecnologia de uma maneira fechada. E na educação, né? Então, isso na educação, nós precisamos entender, né? Então, que esses conceitos e essas concepções, elas vão aí influenciar nesse uso na prática do professor. E, enquanto professores, né? O que nós precisamos entender é que quanto mais rica for essa quantidade aí de tecnologias, né? De materiais, de recursos que nós disponibilizamos para os estudantes, né, mais dinâmica e mais próxima da realidade, nós colocamos o processo de ensino-aprendizagem, né, já que nós estamos o tempo todo mediados, né, pelo uso das tecnologias, sejam elas digitais ou não. Então, as nossas concepções, né, sobre as tecnologias, elas ainda são muito utilitaristas ou deterministas. Por isso que nós ainda pensamos em tecnologias de alto custo, né, as chamadas high-techs. Mas nós podemos pensar nessas tecnologias de baixo custo, nas tecnologias analógicas que estão já na sala de aula, né, dentro da escola, no interior da escola. Então, tudo isso, né, vai gerar, então, um processo, né, uma caminhada aí para essa integração das tecnologias, né, e entendendo, então, que uma não exclui a potencialidade da outra, né, pelo contrário, né, cada uma ao seu tempo vai gerar um processo de aprendizagem distinto. E quem vai avaliar qual é a melhor tecnologia, né, para atender ao objetivo de aprendizagem, será sempre o professor, né, lá no contexto da sua sala de aula. E quando, né, nós entendemos esse processo, nós vamos chegar à questão da identidade docente, né? Então, por isso que eu iniciei a conversa com a questão dos conceitos e das concepções, porque esses conceitos e essas concepções é que eles vão constituir a nossa identidade docente e que vão aí orientar a nossa prática pedagógica, né? Então, esses conceitos, eles vão configurar, então, as nossas crenças, né, os nossos valores, os nossos saberes profissionais. E, então, é importante a gente entender, né, e relembrar o conceito de tecnologia. Eu confesso para vocês que a questão da identidade docente, ela foi o meu primeiro questionamento, né, enquanto pesquisadora. Eu trabalhava como professora no laboratório de informática e como mediadora dos netbooks educacionais, né, e me questionava por que sempre os mesmos professores que usavam as tecnologias, né, por que aqueles usavam e aqueles outros não. E aí fui investigar isso no mestrado. E descobri que é por conta da identidade, né? Então, que a identidade docente, ela não é única. Então, por isso a gente não tem como definir um professor único para o uso das tecnologias, né? Nossa identidade, ela até é única enquanto classe profissional, né? Somos todos professores, mas ela é múltipla enquanto uma identidade humana, né? Como nos diz o Edgar Morin,
né? Nós temos uma multidimensionalidade aí que nos constitui enquanto humanos, né? É uma dimensão biológica, social, histórica, política. Então, por isso não tem como definir uma única identidade para aquele professor que usa as tecnologias, né? Além disso, a nossa identidade ela está permanentemente em construção, né? Nós vamos construindo porque nós estamos o tempo todo interagindo com a cultura, né, com o mundo, que é dinâmico, né? Então, não tem como definir uma única identidade aí para o professor que utiliza a tecnologia na prática pedagógica. E assim também é a nossa prática pedagógica, né? Ela é como uma dimensão da prática social, né? Como caracteriza a Ilma Passos Veiga, né? A prática pedagógica como uma dimensão da prática social, ela vai sofrer impacto, então, das tecnologias que vão surgindo aí, principalmente no âmbito educacional, né? Já que as tecnologias, elas podem modificar ou condicionar aí as nossas formas de comunicação pedagógica, como nós vimos durante a pandemia, né? Ao nosso modo de ensinar, aos nossos métodos, né? Os recursos, né? O próprio trabalho do professor, né? E assim também elas modificam os saberes, né? Que constituem aí a prática pedagógica do professor. Então, o professor que utiliza as tecnologias na sua prática pedagógica, ele precisa acreditar no potencial das tecnologias, né? Não apenas com uma concepção otimista, né? Que ela vai ser a salvação dos nossos problemas lá na sala de aula, mas compreender, né, como que eu uso esses recursos e como que ele pode, então, contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. Então, pensar, né, que a nossa prática, ela é dinâmica, né, a nossa prática pedagógica, ela é dinâmica e que ela sofre impacto por conta dessas tecnologias que estão surgindo, nós vamos entender também que ela é dinâmica devido a essa relação de autonomia e dependência, né? Então, a epistemologia da complexidade, ela nos ajuda a entender essas dualidades que estão presentes na prática pedagógica, né? E que, ao mesmo tempo, né, nós temos autonomia para construir os nossos saberes, para escolher os nossos métodos, né, para criar as nossas concepções, as nossas teorias, as nossas crenças, né, na escolha dos recursos, das atividades, mas sempre vinculado, né, não podemos esquecer da relação da dependência, né, com o sistema de ensino, com o que está posto no nosso referencial curricular, com o projeto político-pedagógico, esses documentos norteadores aí da prática pedagógica, né? Não dá para simplesmente entrar na sala de aula e fechar a porta e fazer, né, ter autonomia para fazer o que quiser, não nesse sentido. A gente não pode esquecer dessa relação de dependência, né? Então, esses dois polos aí de autonomia e dependência que vão gerar essa nossa prática pedagógica como um sistema vivo, né, auto-eco-organizador, como nos diz o Edgar Morin. E, então, é importante também que o currículo traga, né, a questão das tecnologias. É importante também que documentos norteadores, como o projeto político-pedagógico, também constem sobre o uso dessas tecnologias, né, porque eles orientam, né, a prática pedagógica. Então, quando nós entendemos, né, todo esse movimento, fica fácil aí entender que cada professor ele estabelece uma relação particular, né, com o uso das tecnologias, porque ele é influenciado por múltiplos fatores, né? Então, o que vai configurar esse processo de utilização, integração e apropriação, né? E ele vai romper, então, né, fundamentada aí na epistemologia da complexidade, nós rompemos um pouco com a ideia de linearidade proposta por alguns autores, como o Christopher Morsch, a Judith Sandholz, que vai defender, né, que esse processo de adoção, apropriação das tecnologias pelo professor, ele ocorre de uma maneira linear, né, escalar, por níveis, nível 1, nível 2. Na verdade, né, ele é um movimento que ele é influenciado aí por esses fatores. Então, essa tessitura, né, essa teia desses fatores
individuais e institucionais, né, que nós chegamos como resultado lá no mestrado, é que vão configurar, então, esse processo aí de utilização e integração das tecnologias pelo professor. Então, os fatores individuais aqui em amarelo, né, o saber tecnológico, a motivação, a cybercultura e o trabalho docente, e os fatores institucionais em azul, né, a cultura da escola, a cultura escolar, a infraestrutura, a formação continuada, investimento, suporte técnico-pedagógico, tempo, valorização. É claro que se eu for falar sobre cada um desses fatores, vai dar mais uma fala aí, né, mais uma palestra. Por isso eu vou me atentar só ao saber tecnológico, que também, né, foi o que me levou para o caminho aí na pesquisa no doutorado, né? Então, por isso vamos aprofundar um pouquinho mais o olhar aí para o saber tecnológico. Como a Dani já comentou lá no início, né, o saber tecnológico, então, ele é fruto da minha pesquisa de doutorado, né, e se transformou no livro, né, que é o Saber Tecnológico, a construção dos saberes docentes à luz da epistemologia da complexidade. Então, a partir dos estudos, né, feitos sobre as tessituras dos saberes docentes, né, realizado na rede municipal aí de ensino de Curitiba, né, evidenciamos, então, esse saber tecnológico, né, como um saber necessário à docência nesse contexto da cybercultura, né, a partir do momento também que ele é mobilizado aí na prática pedagógica e pela prática pedagógica, né. Então, os estudos, né, sobre os saberes docentes, eles vão servir de base para a prática pedagógica, né, e entender como que esse saber tecnológico, né, se constitui como um saber emergente, né, no contexto em que vivemos, ele pode contribuir aí para a qualidade dos processos educativos. Então, existem uma variedade de tipologias de saberes docentes, né, que foram sendo categorizados aí por vários autores, né, como Gutiérrez, o Tardif, o Lessara, Pimenta, né? Mas o saber tecnológico, então, ele vai surgir nesses meandros aí da cybercultura. E vai ser caracterizado também a partir, né, do princípio hologramático da epistemologia da complexidade, né, do Edgar Morin. Então, entendendo que o saber tecnológico, ele é uma parte de todos esses saberes, né, que compõem aí a prática pedagógica do professor. E como um saber hologramático, ele também se constitui de partes menores, né? Então, que é a própria prática pedagógica, né? As linguagens que permeiam as tecnologias e as mídias digitais, as próprias tecnologias e mídias digitais, aqui, quando nós colocamos tecnologias e mídias, nós nos referimos, né, especificamente a esses conceitos, essas concepções, né, e aos conhecimentos técnicos que tem, né, que a tecnologia envolve, e o protagonismo, né, então, o professor aí como um eterno aprendiz, como diz, né, o Pedro Demo, né, então, que está sempre buscando conhecer, aprender, né, buscando novos recursos, novas metodologias, né, sem esquecer dessa relação, então, com os demais saberes da docência, né, como o saber da experiência, o curricular, o disciplinar, o pedagógico, né, entre tantos outros que são aí categorizados por outros pesquisadores. E aí nós chegamos, então, né, nesse caminho, né, para a construção do saber tecnológico. Então, além de definir, né, que é muito importante, então, os conceitos, né, nós vamos percebendo aí porque trazer os conceitos são importantes, porque eles fazem parte dos nossos saberes, né, dessas nossas concepções. Então, além de conceitualizar, né, o saber tecnológico, nós também fomos entender como que o professor constrói esse saber tecnológico na prática pedagógica, né? Então, por isso, nós traçamos esse caminho, né? É um caminho possível, ele não é uma receita, né? Mas são passos, né, que podem ser dados em direção aí à construção do saber tecnológico na prática pedagógica do professor. Então, nós precisamos ter claro, né,
que esse saber ele vai ser influenciado por essa multidimensionalidade contextual, né? Então, o contexto, né, que nós vivemos, então, da cybercultura, o contexto da própria rede municipal de ensino e o contexto da escola, né, das unidades educacionais onde nós atuamos. Nós sabemos muito bem, né, então, dentro de uma rede, nós temos uma diversidade de unidades, né, cada uma com a sua especificidade, com a sua particularidade. Algumas, né, com mais recursos, e recursos não só na questão, no sentido financeiro, né, com materiais, algumas têm mais materiais, outras nem tanto. Isso também vai depender da própria gestão da unidade, né, no que a gestão coloca a luz, né, então, por isso a gente tem uma diversidade grande dentro de uma própria rede, né. Então, além disso, né, do professor enquanto usuário digital, né, e o Edgar Morin faz uma metáfora muito bonita, né, e aí nós comparamos, então, esse professor usuário digital como um professor lagarto, então, que ele precisa sofrer, né, passar por esse processo de transformação, né, sofrer essa metamorfose, para ele virar uma borboleta, a partir do momento que ele constrói esse saber tecnológico, né, que aí ele vai ter autonomia para o uso dessas tecnologias, né, ele vai conseguir refletir, né, então um uso crítico e reflexivo dessas tecnologias na sua prática pedagógica. E entender também, então, que esse processo, né, esse caminho, ele vai sofrer influência dessa relação, uma relação dialógica com essas condições subjetivas e intersubjetivas, né? Quando nós falamos em condições subjetivas, é a relação que o professor tem, né, do sujeito, né, a relação do sujeito com esses fatores, né? Então, e intersubjetiva é a relação que ele tem com os outros, né? Então, por isso que não depende só dele, é uma relação também com o outro. E nós nunca vamos ter uma condição objetiva, né? Que seriam aquelas condições necessárias para o uso da tecnologia, porque elas sempre vão depender dessas condições que são subjetivas e intersubjetivas, né? Então, que, na verdade, nós chegamos aí, né? Ao uso administrativo, que hoje nós já fazemos muito com o malote digital, né? O processo de matrícula, de avaliação, né? Tudo isso nós temos aí já informatizado, né? Nós podemos dizer assim. O uso pessoal, então o professor utiliza muito, né, as tecnologias aí na sua vida pessoal. O uso pedagógico, né, a inclusão digital, não só do professor, mas também dos estudantes, né, a formação continuada também como uma condição importantíssima, não só como um momento de compartilhar saberes, mas também de construir novos saberes profissionais, pedagógicos, né, e o saber tecnológico. Os documentos norteadores, né, porque são eles que direcionam aí a nossa prática, e orientam, né, a nossa prática, a contribuição para a aprendizagem, então entender, né, como que esses recursos vão contribuir, vão apoiar o processo de ensino-aprendizagem, as condições para o trabalho, né, nós também não podemos esquecer disso, que está aí relacionado com a infraestrutura, né, com o investimento, com o tempo, né, os saberes docentes, né, então todos os saberes docentes, o saber do conhecimento, da formação, da experiência, o pedagógico, o curricular, disciplinar, né, o tecnológico, e como os professores aprendem, né, e essa relação recursiva, né, é porque, ao mesmo tempo, né, nós entendemos que os saberes, eles são construídos, né, a partir dos aspectos teóricos e práticos, né, e na relação que o professor estabelece com o mundo, os saberes também modificam o contexto e também modificam a prática. Né? E aí, o saber hologramático, né? Então, nesse caminho aí para chegar, que ele também tem as suas particularidades, a sua especificidade, né? Enquanto as tecnologias, né? Relacionada aí com conceitos, concepções, esse conhecimento técnico, a prática pedagógica como um organismo vivo e dinâmico, né? As linguagens que permeiam as tecnologias, né? O texto, a imagem, o vídeo, né? O áudio e o protagonismo, né?
porque essa é a busca aí permanente do professor pela sua aprendizagem. E eu destaco, então, também a questão de como nós aprendemos a usar a tecnologia, porque isso também vai trazer, facilitar aí esse entendimento de como o professor constrói, né, esse saber tecnológico. Então, que é por meio da pesquisa, né, nós estamos o tempo todo pesquisando para montar as nossas aulas, para trazer um material diferente, né, mais interessante, complementar um conteúdo que nós estamos trabalhando. A questão da colaboração, né, dessa cultura colaborativa, como coloca o Hargreaves, né, é tão importante para o processo de ensino-aprendizagem, né, é colaborar, trocar experiência, né, compartilhar conhecimentos. Aquele que sabe um pouquinho mais, né, ajuda aquele que tem um pouco mais de dificuldade, ou que ainda não aprendeu. Nós estamos sempre aí buscando pelo professor usuário digital, né, na escola, os nossos pares. Eu ainda sou reconhecida por alguns colegas como a menina da informática. Então, quando eu estou na escola, né, alguém sempre fala assim, pergunta para a Mari, ela deve saber, né? Então, nós sempre estamos buscando aí por esses professores que sabem um pouquinho mais, que vão nos ajudar. Em casa também é assim, né? Então, a gente pergunta para o marido, que sabe um pouco mais sobre planilhas, né, sobre o Excel. Então, essa colaboração mesmo que vai ajudar aí nessa aprendizagem para o uso das tecnologias. Os cursos de formação, né? Então, todas essas ações formativas que nós desenvolvemos aí, como coloca o Ibernon e o Nova, uma formação colaborativa, né? Então, para trocar as experiências, mas também para construir novos saberes, né? Profissionais, pedagógicos, né? E, em específico, o saber tecnológico. E a mobilização, né? Porque nós precisamos ter interesse também, né? Querer aprender, essa vontade que vai nos mobilizar e conduzir para chegar na aprendizagem. Mas tudo isso, né, é um processo, né? É um caminho que nós fazemos caminhando, né? Alguns com os passos mais largos, outros nem tanto, né? Mas é um caminho sem volta, né? Porque é uma mudança aí de paradigma, né? Que envolve a questão social, política e educacional. Então, a pandemia, ela evidenciou, né, a necessidade das tecnologias, né? Principalmente na educação, mas também a gente não pode esquecer que ela agravou, né, algumas questões sociais, né, algumas desigualdades, né, se a gente pensar aí na própria questão das vacinas, né, nós conseguimos desenvolver uma tecnologia, né, para resolver essa questão, né, de saúde pública, mas na hora de distribuir, nós não conseguimos pensar de uma forma equânime, né, então alguns países com mais, outros com menos. Né? A questão das políticas, né? O que era proibido se tornou obrigatório, né? Um exemplo é o uso do celular. Então, aqui tem a lei 18.118 de 2014 do Estado do Paraná, né? Que proibia a questão do uso do celular na sala de aula, né, e a própria, uma lei municipal lá de 2008, né, que de Araucária, que também trazia sobre essa proibição aí do uso do celular. Então, a gente vai percebendo que o contexto também vai modificando as nossas políticas, né, as nossas decisões. E também, né, nesse momento aí da pandemia, uma busca por investimentos nessa área da tecnologia, né, principalmente em relação à conectividade. E na educação, então, não foi diferente, né? Várias terminologias aparecendo, né? Ensino remoto emergencial, ensino híbrido, educação à distância, ensino presencial, né? O que foi o ensino remoto emergencial? Nós tivemos um pouco de tudo, né? Quando a gente pensa em nível de Brasil. Mas como o próprio nome, né, nos diz, ensino remoto emergencial, né? Ele surgiu como uma forma emergencial para atender aquele momento específico que nós estávamos passando, né, que precisávamos cumprir aí com o distanciamento social. Por isso, nós tivemos, né, diversas maneiras aí do ensino remoto.
tivemos, né, escolas que simplesmente replicaram o ensino presencial, né, mas no virtual. Então, era um professor dando aula às 4 horas de aula, né, pelo computador, e a criança ali assistindo. Nós tivemos atividades impressas, tivemos mediação pelo WhatsApp, tivemos, né, uso de plataformas virtuais, né, mas cada rede de ensino se organizou de alguma maneira para atender esse compromisso de levar uma educação de qualidade, né. Mas a tecnologia chamou muito a atenção, né? Por isso que eu trouxe aqui duas notícias, né, para exemplificar um pouco essas duas reportagens aí, uma da metade do ano passado e a outra do início desse ano, né? O uso da tecnologia no ensino ainda é um desafio no Brasil, e o uso da tecnologia ainda é um desafio para as escolas públicas e privadas de todo o país, né? Então, não é só uma questão aí das escolas públicas, mas é da educação como um todo mundo sofrendo de alguma forma aí com a questão da tecnologia. Mas eu destaquei aqui um trecho, então, da diretora Sônia Maria Barreira, né, de uma dessas reportagens, que coloca aqui, né, o uso da tecnologia na pandemia, com forte atuação do professor, funcionou melhor do que nós imaginávamos. Sem o professor, funcionou pessimamente. Ninguém aprende a estudar naturalmente. Você aprende a estudar através das intervenções da escola, né? A mesma coisa em relação à tecnologia. Então, a tecnologia por si só não resolve nada, né? Nós vamos sempre precisar aí da mediação do professor. E no contexto, então, social, né, essas marcas aí impactaram de alguma forma as nossas vidas, né? O Pix, modificando a nossa forma de pagamento, o WhatsApp, a forma como das nossas ligações, chamada de vídeo, né, nos aproximando naquele momento de distanciamento social, a Netflix modificando a nossa forma de assistir, o Tinder, os nossos relacionamentos amorosos, né, o Spotify, a forma como nós ouvimos a música, e aí recentemente nós chegamos a primeira vez ao topo, né, do Spotify mundial, né, com a Anitta, o Airbnb mudando a nossa forma de hospedagem e a Uber mudando aí a nossa forma de locomoção, né? Então, quando nós voltamos lá para o conceito de tecnologia, nós vamos entender que, né, como que todas essas engenhosidades aí humanas vai modificando, facilitando o nosso dia a dia, né? Só que a tecnologia por si só, né, ela não adianta de nada, né? Então, a tecnologia sem a metodologia não adianta. Então, tem uma charge aqui, né, que traz essa evolução tecnológica, e aí nós temos vários momentos ali, desde a era da pedra até chegar no computador, e como que a tecnologia vai evoluindo, mas a forma como nós lidamos com o problema continua a mesma, né? Então, ali, batendo. Então, nós precisamos pensar que não se trata, né, de simplesmente conhecer as ferramentas, né, mas como utilizá-las na prática pedagógica, né, na metodologia aplicada na escola, no dia a dia da sala de aula. Né, não se resume ao simples uso, mas como desenvolver a nossa prática com as facilidades, né, das tecnologias para apoiar o processo de ensino-aprendizagem. Então, muda a tecnologia, muda a metodologia e muda o usuário, né? Então, para cada tecnologia, nós vamos pensar numa metodologia, né? Sem esquecer do objetivo principal, que é a aprendizagem do estudante. Então, aqui nessa imagem, né, nós temos a evolução aqui da música, né? Nós vamos ver essa tecnologia disruptiva, né? Que nasce a partir de uma tecnologia, mas que mesmo com a evolução, né, ela continua com a ideia principal, que é entregar música, né? Então, nós temos ali primeiro os artistas com os instrumentos, fazendo música, entregando música, né? Ela vai evoluindo pelo disco de vinil, o rádio, o CD, né, MP3, chegar no smartphone agora, né, com o Spotify, mas o objetivo principal é entregar música. Assim é na educação, né, as tecnologias, elas vão também evoluindo, né, vão modificando, mas nós não vamos esquecer do nosso objetivo principal, que é a aprendizagem. E aí também, né, a questão
do usuário, né? Nós vamos ter aí a evolução do homem e do computador, até uma forma engraçada de perceber, né? Que o usuário ele cresce de tamanho e a tecnologia diminui, mas é claro que essa relação aí engraçada, né? Não é só isso, né? Muda o usuário porque muda, nós estamos o tempo todo, né, mediados pelas tecnologias, né? Então, por isso que vai mudar também o usuário. E então, a tecnologia sem a metodologia, ela não é nada, né? Então, hoje em dia, quando nós falamos nesses dois termos, né, tecnologia e metodologia, se nós colocamos lá no Google, vai aparecer como resultado metodologias ativas. E quando traz o resultado de metodologias ativas, vai aparecer gamificação, sala de aula invertida, espaço maker, realidade aumentada, microlearning, macrolearning, né? Esses nomes em inglês. Mas tudo isso que é para dizer que o que é metodologia ativa? É colocar o estudante no centro do processo de aprendizagem, né? Mas isso não é algo novo, né? Então, nós tínhamos lá na década de 90, por exemplo, o Paulo Freire, né? Que já colocava a necessidade da postura ativa do estudante, da questão da experimentação, da autonomia, né, das pessoas para o processo de aprendizagem. O próprio Vygotsky, né? Então, que falava sobre a importância da interação social, nos processos de ensino-aprendizagem, né, dessa valorização do trabalho coletivo e colaborativo, o John Dewey, né, com as ideias daí da experimentação, práticas conjuntas, a própria Montessori, né, com os materiais concretos, manipulativos, né, então são ideias que sempre colocaram, né, a criança e o estudante interagindo com o mundo, né, no centro do processo de aprendizagem, né. Então, é considerar a criança também como um protagonista, né, como um agente social, né, quando ela nasce ela já tem um CPF, né, então ela já é um cidadão, e aí, como que essas tecnologias aí vão ajudar nesse processo de aprendizagem, e como que esse aluno, então, quanto no centro do processo, ele vai transformar também, né, a sociedade, né, como um agente transformador. Um exemplo disso é esse momento que nós estamos aqui, né, usando essas ferramentas aí para esse momento formativo. Então, mas além disso, né, a trabalhar as tecnologias vai muito além só do recurso, né, do computador. É trabalhar a questão de segurança na rede, o que é fake, o que é fato, né, é buscar uma educação emancipadora. E aí nós contamos, então, com a ajuda, né, das tecnologias para apoiar o processo de ensino-aprendizagem. Quando nós falamos, às vezes, nessas tecnologias digitais, por exemplo, nós vamos contar com a parceria aí da Google Educação, né, com essas ferramentas, né, que fornecem aí formulários, né, o Google Docs, o Google Sala de Aula. Durante a pandemia, né, no ensino remoto, eu usei bastante os formulários, né, o formulário eletrônico, aí para buscar informações das famílias, para ajudar no processo de avaliação, o próprio Google Docs, né, para escrever os pareceres, né, o Google Sala de Aula, né, nas ações formativas. Então, são ferramentas que nós estamos utilizando aí. As diferentes plataformas digitais, né, como o Telegram, né, o Teams, o Zoom, né, o Google Meet, né, que vem também ajudar aí nesses momentos de conversa, de diálogo, de formação, para as atividades administrativas, né, pedagógicas, e até mesmo para o uso pessoal. E, além disso, né, nós temos também os programas, né, desenvolvidos na nossa rede municipal, que é o Conectar, né, então que vai trazer aí, por meio desses vídeos curtos, né, e podcasts, que são chamados de microlearning, né, esse apoio para o professor aí na sua prática pedagógica. É claro que, né, os vídeos curtos e sozinhos, eles não vão dar conta, né, eles precisam da complementação do professor, dessa mediação do professor, né, de relacionar com outras práticas, com outros recursos, e isso vai formar o macrolearning, né, mas
São vídeos, né, que trazem aí vários campos de experiência, né, vários componentes curriculares, histórias contadas, né. Acessem lá, assistam os vídeos, eu tenho certeza que vocês vão gostar e que vão ajudar bastante aí na prática pedagógica. E também outro programa é o Estudar, né? Que é o caderno estruturado, também que é um material didático aí pautado nas especificidades do município, elaborado por próprios professores da rede para os profissionais e estudantes da rede, né? Também ele vai trazer aí uma relação importante com questões socioambientais, a inclusão, o ERE, né? A educação do campo, outros componentes curriculares e também as tecnologias analógicas e digitais. Então, depois de toda essa fala aí, ainda para a gente refletir um pouquinho, né, eu trouxe para vocês um questionamento, né, que é para a gente pensar quando nós estamos lá fazendo o nosso planejamento, né, escolhendo os nossos recursos, as nossas tecnologias, né. Então, é pensar em que experiências nós podemos criar para os estudantes por meio do uso das tecnologias em nossa prática pedagógica, para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. Eu acho que é essa reflexão que nós temos que ter aí quando nós estamos pensando lá no nosso planejamento, né, em melhor proporcionar aí uma prática, né, uma experiência aí para os nossos estudantes. Então, eu agradeço, né, a esse momento, essas reflexões, e me coloco à disposição aí para a nossa conversa. Excelente fala, professora Mari. Enquanto você falava, eu ia fazendo umas anotações aqui e gostaria de trazer algumas questões para diálogo, né? Sim. Então, voltando ao início da sua fala, quando você trata do conceito de tecnologia, como é importante nós termos, enquanto profissionais de educação, essa concepção, já que vai permear, né, os saberes que estão na nossa prática docente. Considerando isso, eu queria perguntar, quando você cita, né, as tecnologias e principalmente as digitais, elas vão modificar nossa forma de entender a sociedade. Então, como nós podemos romper com essa visão, digamos, ingênua de que as tecnologias por si só, elas trarão mudanças significativas para a educação? É uma excelente reflexão, Dani. Então, é pensar que nós precisamos olhar por essas diferentes concepções, né? Não só com esse viés otimista, né? Que ela vai solucionar todos os problemas, né? Nós precisamos também pensar nessa questão da tecnologia como sinônimo de ciência, como um sociossistema devido à demanda social, né? A gente não pode ter um olhar fechado para a tecnologia. Nós precisamos dialogar também com essas diferentes concepções, né? E ter esse entendimento, então, desse conceito da tecnologia, né? Então, principalmente no conceito da tecnologia educacional. Então, que são essas coisas que nós temos que vão apoiar o processo de ensino-aprendizagem, né? Não só a digital, mas as analógicas também, e o que nós criamos, porque nós, enquanto professores, nós criamos muita coisa, né? Às vezes a gente quer um jogo, mas a gente não acha. Então, o professor ele cria o jogo dele, né? Porque ele queria de uma outra forma. Aí eu encontrei dessa forma, mas eu precisava um que trouxesse mais elementos. Então, ele vai lá e ele cria. Também é uma tecnologia que ele criou. Então, é nesse sentido, assim, né? Nós precisamos olhar para a tecnologia e entender, né? O professor, ele que vai avaliar qual é a melhor tecnologia para aquele momento, né, da aprendizagem, para aquele objetivo de aprendizagem que ele tem. E aí ele vai selecionando, né, ele tem que olhar também com esse outros olhares, né, dessas concepções. É fundamental a mediação, né, do profissional nesse processo todo, né? A tecnologia por si só não resolve, né? É o professor, essa mediação que o professor faz com essas tecnologias. E essa reflexão sobre a metodologia que você nos trouxe ali também, né? Não adianta querer usar sempre da mesma forma. Às vezes a gente precisa olhar todo o contexto,
e fazer as modificações necessárias, né? Isso mesmo. Bom, e pensando nessa questão de contexto cultural, de contexto social que permeia o saber docente também, e adentrando um pouco, né, para essa nossa atualidade, para a cybercultura e o saber tecnológico, né, que você também apresentou muito bem ali. Qual seria a abordagem, né, do saber tecnológico que vai superar a questão do conhecimento tecnológico, que vai para além do conhecimento tecnológico? Então, quando nós trazemos a questão do saber tecnológico, ele traz nós pensamos nas problemáticas dos saberes, né? E também relacionamos ele com o conhecimento. Então, o conhecimento, né, é sempre relacionado com a sistematização, algo que é sistematizado, né, científico ali, que tem um método. E os saberes são esses que fazem parte aí que estão postos na sociedade, né? Então, nessa cultura que vão permeando. Não quer dizer que eles não são também sistematizados, né? Porque nós vamos sistematizando esses saberes a partir desses conhecimentos. Então, uma abordagem importante, né, do saber é entender esse saber que ele não só como um conhecimento técnico, né, da ferramenta, mas que ele também é permeado por linguagens das tecnologias, né? Então, a questão do texto, do vídeo, né, da imagem, então, todas essas linguagens que fazem parte aí dos múltiplos letramentos também, que é colocado por alguns autores, né? Então, esse saber também, né, o saber tecnológico envolve essas linguagens e esses múltiplos letramentos. Perfeito. Uma última questão, então, né, para caminharmos aí para o final, né, dessa nossa conversa, como esse saber tecnológico permeia a tríade professor, saber e estudante? Sim, então a tríade é importante porque é embasada aí na epistemologia da complexidade, né? O Edgar Morin gosta muito das tríades. E então, quando a gente entende o próprio processo de aprender como um processo colaborativo, né? Que o professor também, ele aprende com seus pares, mas ele também aprende com o estudante. E hoje em dia o estudante, ele, quando em relação à tecnologia, ele sabe muita coisa, mas às vezes a gente também pensa assim que o estudante sabe tudo de tecnologia, né? Mas às vezes ele sabe tudo de rede social, né? Mas quando você vai pedir para ele formatar um texto, digitar um texto, ele tem dificuldade, né? Nessas outras ferramentas, né? Mas ele tem uma facilidade, né, maior. Então, às vezes, nós, enquanto professores, temos receio. Então, eu tenho medo de apertar um botão, porque se eu estragar, né, o diretor vai chamar minha atenção. O estudante, ele não tem, né, tanto esse medo, assim, ele é mais ousado. Então, buscar nessa relação entre o professor e o estudante a construção desses saberes também, né? Então, romper com essa ideia que o professor, ele é o detentor do saber, né? Hoje em dia, nós temos ali, nós colocamos no Google e ele vai trazer várias informações, né? E o professor, então, ele precisa ensinar esse aluno a entender o que é realmente verdade, qual é o conhecimento pertinente, né? Que ele vai precisar buscar, quais são as fontes, né? Que ele precisa buscar para transformar essa informação em conhecimento. Então, é essa mediação do professor, né, que vai aí construir esses novos saberes, esse conhecimento pertinente aí para esse contexto que nós vivemos, que da cybercultura. Ótimo, né? Eu creio que tivemos um diálogo assim muito proveitoso, de muito aprendizado. Foi uma excelente fala, professora Mari. Né? Gratidão por nos trazer todo esse aprendizado e essas reflexões tão importantes principalmente nesse nosso contexto atual, né? Sobre essa temática. E com certeza ainda, como você apresentou nas reportagens, né? Ali na apresentação, ainda são desafios, né? Na educação. Mas que nós, né, como profissionais de educação, nesse constante processo de aprendizagem, de busca e de postura de pesquisa também que temos que ter, né, precisamos estar em constante formação
também, né, dentro dessas temáticas da atualidade. Isso mesmo, a formação continuada, né? Ela é uma condição muito importante para construir esses saberes, né? Como um momento de troca, e o professor, então, ele também vai buscar por essas formações. Hoje nós temos uma variedade grande, né, de cursos formativos aí disponíveis, gratuitos também na rede, quando nós pensamos assim, que vão aparecendo, né? Então, o professor, ele vai buscando conforme o seu interesse também, né, por essas ações, e vai construindo aí os seus saberes profissionais, né, principalmente com relação à tecnologia, que é tão importante porque está o tempo todo se modificando, né? Então, às vezes, a gente aprendeu a usar uma ferramenta, daqui a pouco ela sofre uma atualização, e o botão que estava do lado direito já não está mais, né? O botão que era verde agora ficou azul, né? Então, isso também gera, às vezes, aí um desequilíbrio para o professor, né? Daí ele já acha que ele não sabe mais usar, né? E esse processo, então, de uso, integração e apropriação, né, vai nos levar a entender isso. Então, às vezes o professor, ele usa na prática, né, no uso pessoal, mas ele tem dificuldade para integrar na prática pedagógica e daí para se apropriar, né? Mas também porque ele prefere se apropriar primeiro daquela tecnologia, saber usar tudo dela, né? Para daí ele integrar. Então, é um processo, assim, recursivo que a gente fala, né? Então, tem professor que não, que ele já vai usando na sala, e daí ele vai integrando, e daí, conforme ele usa com mais frequência, ele se apropria. E temos aqueles outros, né, que preferem primeiro conhecer muito bem, porque tem medo de aparecer alguma coisa ali de diferente e ele não saber responder, né? Acabou a aula e agora não dá mais para usar. Então, ele prefere primeiro se apropriar para depois passar a integrar. Então, é entender a identidade do professor, né? Então, que é múltiplo, por isso que a gente não tem um professor único aí que usa as tecnologias. E também, por que não, né, ter essa participação mais efetiva dos estudantes, né? Como você disse, eles são nativos digitais, então eles têm uma facilidade muito maior do que nós, né? Nessa questão do uso da ferramenta em si, né? Mesmo, eles já nascem com o dedinho. Então, e essa aprendizagem colaborativa também, né? Isso, muito importante. Obrigada. Eu quero agradecer muito, Mari, né, em nome de toda a rede. Foi uma fala maravilhosa. Eu acho que nós temos aí vários pontos para refletir e muito aprendizado, né, no decorrer da sua fala, pensando nessa identidade do profissional que é múltipla, pensando, né, nesse caminho, né, nesse percurso de formação contínua. E tenho, então, muita gratidão por você disponibilizar seu tempo, estar conosco, né, neste momento de formação. Né? Gratidão é o que eu posso, né, falar agora para você. Eu também agradeço, quero agradecer imensamente, novamente, né, por essa oportunidade. Eu acho que conversar um pouco sobre a questão da tecnologia é muito importante, né, sempre foi importante, a gente sempre trouxe a questão da tecnologia, mas a pandemia evidenciou isso, né, ainda mais, né, como apareceu ali naquelas reportagens. Então, por isso é importante a gente conversar e entender que esses desafios sempre vão estar presentes, né? E trazer um pouco, entender um pouco dessa concepção que sempre nos remete às tecnologias, né, educacional, como aquelas digitais, ao computador, ao tablet, né? Romper um pouco com essa visão vai nos ajudar aí, né, a utilizar da melhor maneira possível as tecnologias que estão já na escola, né? Então, eu agradeço muito, me coloco à disposição, né, dos colegas, o meu e-mail estava lá no início da apresentação, mas para quem tiver, né, alguma dúvida, pode encaminhar, né, estou sempre disponível aí também para manter esse diálogo. Gratidão, Mari. E gratidão a todos que nos acompanharam e esperamos vocês nas próximas palestras da Semana Pedagógica.